5 erros de quem compra o primeiro imóvel. O primeiro imóvel não é apenas uma compra, é uma conquista, é segurança, é a sensação de estar construindo algo próprio. Eu já vi muitas pessoas se emocionarem nesse momento. Já vi mulheres chorando dentro do cartório na hora de assinar os documentos. Já vi homens ficando nervosos porque o aplicativo do banco demorava para fazer o Pix, mesmo depois de eu ter explicado que é necessário solicitar antes a autorização para fazer aquele Pix num valor fora do padrão e que mesmo assim o banco vai confirmar de outras maneiras para ver se você mesmo está fazendo aquele Pix. Então é um momento muito marcante e justamente por isso é um momento perigoso. Hoje eu quero falar sobre 5 erros mais comuns de quem compra o primeiro imóvel. O erro 1. Decidir pela emoção. O primeiro erro é decidir movido só pela emoção. A visita é agradável, naquele dia que você foi lá para conhecer aquele imóvel, você gostou de tudo que tinha em volta, você gostou de tudo envolvido naquilo, das pessoas, dos ambientes, dos passarinhos, né, de tudo que você viu naquele dia, se agradou bastante. A sua família aprova, né, tá todo mundo desejando que você compre o primeiro imóvel e as pessoas gostaram daquele que você visitou. O vendedor te fala muito sobre valorização, diz, né, sobre as oportunidades, que é um negócio imperdível, que já tem outras pessoas interessadas e que ao comprar aquilo ali, rapidamente você vai poder vender por um preço bem maior. Então, a pessoa se sente que está chegando lá. Mas imóvel não é só sensação, é contrato, é responsabilidade de longo prazo. Emoção faz parte da decisão, mas não pode ser o único critério. O erro número 2. Não entender a documentação. Muitas pessoas confiam demais na palavra, não analisam a matrícula, não verificam registro, não entendem diferença entre posse e propriedade formal e às vezes nem sabem o que estão assinando. Aqui vem um lembrete, né, de uma amiga minha que é advogada, que falou assim: ô Vicente, interessante é que as pessoas só me procuram depois que já deu tudo errado. Então pouquíssimas pessoas lembram que o ideal é você procurar o advogado antes de comprar o imóvel, né? Procurar ainda no momento que você está analisando. E a grande maioria dos advogados nem te cobra por isso. É um atendimento que você vai fazer ali, pesquisar bastante, né? Entender qual advogado que tem mais esse hábito de lidar com essas questões imobiliárias, quais que estão mais nesse ambiente já, porque faz muita diferença e sai muito mais barato para você pagar ali um determinado valor ao advogado quando você assinar o contrato, do que você esperar que depois que der problema você tentar entrar na justiça para resolver. Aí tudo é mais difícil, tudo é mais caro e mais demorado. Então você não tem obrigação de entender tudo isso, mas é importante você conversar com quem entende e buscar apoio profissional, seja de um consultor imobiliário. Alguns corretores de imóveis também prestam esse serviço muito bem feito. Eles olham muito o lado do cliente, no caso o cliente que está adquirindo o imóvel, né? Não só o cliente que está vendendo. Então isso é importante também. E sem dúvida o advogado também, né? Que é função dele atuar nessa área. Documentação não é só detalhe burocrático, é a base da segurança jurídica.
E segurança jurídica é parte do patrimônio. O erro número 3. Comprometer renda no limite. Esse é muito comum. A parcela cabe, mas cabe apertando, cabe sem reserva, cabe dependendo que nada dê errado. O problema é que imprevistos acontecem. Um dos jeitos assim de você saber se cabe realmente essa parcela, se você está fazendo um bom negócio, como eu já citei em vídeos anteriores, é o que as empresas costumam cobrar como entrada, 10% até 20% do valor do imóvel. Um exemplo aqui, imagina que você está querendo comprar um lote de 100 mil reais e você está analisando isso através de parcelas. Tem um ali com parcela de 1.000 reais, tem um com parcela de 600, tem de 500, tem parcela de 2.000. Você está analisando só isso. Mas você é uma pessoa que não conseguiu ainda juntar os 10% de entrada para poder dar essa entrada à vista e ainda sobrar dinheiro. Ou melhor ainda, 20%. Então você está analisando um lote de 100 mil, mas você nunca conseguiu juntar 20 mil reais. A chance disso dar errado para você é muito grande. As coisas que você comprou, que você adquiriu na sua vida, sempre foram, primeiro você ficar devendo para depois pagar. Então foi assim que você comprou um carro, é assim que você compra móveis, é assim que você compra eletrodomésticos. Então já é um sinal complicado, porque é muito diferente quando você financia um celular e vai pagar ele ali por 12 meses, do que quando você financia um imóvel e você vai pagar ele ali por 180 meses ou por 30 anos, como são alguns financiamentos. Então, essa análise ela precisa ser feita de maneira muito pessoal e muito bem feita. E um dos jeitos de fazer isso, né, é pedindo mesmo ajuda, perguntando a opinião de pessoas, de profissionais, de preferência não pessoas que te conhecem, de profissionais sobre essas suas características, né, para fazer essa análise financeira antes de você entrar. Porque esses problemas, né, os imprevistos acontecem. Quando o imóvel vira motivo de ansiedade mensal, é porque algo foi mal dimensionado. Imóvel deve trazer estabilidade para você, deve trazer tranquilidade, felicidade, não insônia. Erro 4. Não pensar na liquidez. Quase ninguém pensa nisso na primeira compra. Então os mais experientes já pensam nisso, com certeza. Mas é essencial você pensar. Se você precisar vender, você vai conseguir? Aquele bairro que você está entrando nele ali, ele tem demanda? O preço que você está pagando é compatível com o preço da região? O imóvel é muito específico? Dá alguns exemplos, né, de imóveis específicos. Vou continuar nesse exemplo. Lote de 100 mil reais. Aí você comprou um lote de 100 mil reais e muito rapidamente você decidiu fazer um muro. Colocar um portão e murar o lote todo. Tudo bem, você fez uma despesa a mais naquele lote, mas ele continua sendo um lote e poucos compradores vão avaliar aquele muro acrescentando o preço que você pagou pelo lote, mais o preço que você gastou para fazer aquele muro. Então, quando você tem o objetivo de comercializar, o primeiro critério tem que ser você sempre tentar entrar em um preço abaixo do que é o preço de mercado e evitar investir, porque o seu objetivo não é ficar com aquele imóvel. E mesmo que seja para você mesmo, né, para o seu uso, aí tudo bem, mas você vai aceitar ter uma margem de perda ali
que é natural acontecer, dependendo do seu desejo, né? Se você quis muito aquele lote, aquele imóvel, e você de repente não pode mais ficar com ele, mostra que algo foi mal calculado na hora de entrada e que de repente você investiu em coisas ali que é só para você que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali tem valor, e nenhum comprador vai avaliar do mesmo jeito que você avaliou, do mesmo tanto que você gastou. Então é necessário ter essa análise para que você saiba exatamente o que você está fazendo, que tipo de investimento você está fazendo. Não adianta construir uma casa de alto padrão num bairro de pessoas trabalhadoras. Assim como não adianta construir uma casa muito de baixo padrão em um condomínio de alto padrão. Não vai funcionar, não vai dar certo, né? Você vai estar perdendo dinheiro. Pensar na venda antes da compra não é pessimismo, é uma das estratégias. O erro número 5. Não ter visão de longo prazo. Muitas pessoas compram porque é o que dá agora. Mas qual é o objetivo? Bom, objetivo, por exemplo, morar, investir, revender, construir. Se você quer morar, você compra um imóvel, você pretende morar naquele lugar. Aquilo ali faz sentido para você? Esse fazer sentido é fazer a análise completa daquele ambiente. Vou dar um exemplo aqui, que aconteceu com um amigo meu. A pessoa trabalha no centro de Belo Horizonte e próximo da casa dele tinha um imóvel para alugar por R$2.000 por mês. Mas a pessoa estava morando em um imóvel, né? Parte disso aqui é fictício, tá, gente? Então a pessoa estava morando em um imóvel de periferia, né? Onde ele gastava por mês praticamente R$1.000 para chegar ao trabalho, sem contar o tempo. E ele pagava R$1.000 de aluguel. Então, quando ele se transferiu para o imóvel, que era R$2.000 a mensalidade, o aluguel daquele imóvel, mas que ele ia a pé para o serviço dele, muito próximo. Bom, precisei parar para atender alguém que me chamou, mas vamos continuar o raciocínio. Então, esse amigo, a partir do momento que ele passou a pagar um aluguel de R$2.000, o aumento de despesa dele foi de zero, né? Ele gastava R$1.000 de transporte, R$1.000 de aluguel para morar longe. Passou a gastar R$2.000 para morar muito próximo, então ele deixou de gastar com o aluguel, deixou de gastar com o transporte. E isso faz muita diferença. E também faz diferença na hora de você adquirir o imóvel. Não adianta você adquirir um imóvel que está muito longe do seu local de trabalho, porque isso vai gerar uma despesa para você de dinheiro e de tempo. E aqui, gente, eu friso isso porque principalmente de tempo. Esse tempo de deslocamento você poderia estar usando como um tempo produtivo para você fazer alguma outra coisa. Seja para cuidar melhor de sua saúde, seja para estar com a família, seja para ganhar um dinheirinho extra fazendo algum outro tipo de serviço. Então isso faz muita diferença, né? A gente está num momento que falar sobre tempo é essencial. Pensar muito antes de desperdiçar o nosso tempo, né? Tem pessoas aí que é 2 horas para ir, 2 para voltar do serviço. Então é muito necessário considerar isso na hora de adquirir o imóvel. Então, morar, já falei, investir. A investir também vem esse critério. Qual é a base para você, para dizer que você quer comprar um imóvel como investimento? De repente você assistiu 2 vídeos no YouTube dizendo que imóvel é um excelente investimento. Bom, vai dar errado. Eu tenho certeza disso, porque não é tão simples assim, né? Assim como qualquer outro tipo de investimento. É necessário se preparar, entender mercados,
entender quais são os outros investimentos possíveis, entender que existem muitas variações de possibilidades para você entrar e que o imóvel é sim uma parte muito importante nos investimentos, mas que ele sozinho não é bom para investir, né? Se o seu investimento é só em imóveis, eu já fiz um vídeo sobre isso, não é bom. A questão de revender, como já foi falado, né? Entrar sem pensar na revenda é muito grave, porque é o momento que você vai ter várias despesas, várias situações, né? E que não vai conseguir aquela liquidez necessária se você não pensou nisso antes de entrar. Por isso que o imóvel, o preço anunciado, geralmente não é o preço que é concluído o negócio. Sempre tem uma margem de negociação exatamente por isso. E se é para construir? Quando você mesmo pretende construir, e já envolve várias situações que são muito pessoais, cada um tem um custo na hora de construir, apesar de existir algumas tabelas mais ou menos padronizadas, mas não é bem assim também. A gente sabe que aqui no Brasil é muito comum as pessoas mesmo quererem gerenciar suas obras e isso tem uma grande variedade de preços, de custos, de situações que podem acontecer, de tipos diferentes, né, de desgaste, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, sem a clareza de objetivo, a decisão vira improviso, e improviso raramente constrói patrimônio sólido. Para a gente refletir então, o primeiro imóvel é simbólico, ele mexe com a sua identidade. É como se a pessoa dissesse: agora eu tenho algo meu. E isso é legítimo. Mas maturidade financeira é entender que patrimônio não é apenas uma conquista emocional. É uma construção racional. O primeiro imóvel deve ser a sua base e não um peso na sua vida. Então, para encerrar, comprar o primeiro imóvel é um passo importante, mas ele precisa ser dado com critério. Emoção faz parte, mas a decisão patrimonial exige clareza. Quando você decide com maturidade, o primeiro imóvel se torna o início da estrutura financeira. Quando decide com impulso, ele pode virar um obstáculo para o seu desenvolvimento financeiro. Decidir com calma é sempre mais barato.